Leszek Kolakowski. As principais correntes do marxismo. Seu nascimento, desenvolvimento e dissolução. Tomo 1. Os fundadores. Capítulo 8. A ideologia alemã. Karl Marx e Friedrich Engels concluíram a ideologia alemã, de Ideologie alemã, em 1846, mas não puderam publicá-la. Partes do manuscrito se perderam e o restante foi publicado em parte por Bertha em 1903, e já em sua totalidade na edição Mega, Marx Engels Gesamtausgabe, de 1932. A obra era primordialmente um ataque a Ludwig Feuerbach, Max Stirner e ao chamado verdadeiro socialismo. A Bruno Bauer refere-se apenas incidentalmente. Do ponto de vista filosófico, as seções mais importantes são as que criticam Homem-Espécie de Feuerbach e a concepção existencial do homem de Stirner. Esses capítulos contêm igualmente a expressão mais positiva das próprias ideias dos autores. De fato, Feuerbach é criticado apenas indiretamente mediante a exposição do próprio ponto de vista. A antropologia de Feuerbach, Marx e Engels opõe a ideia de humanidade como categoria histórica ao absoluto da autoconsciência individual de Stirner, a ideia do homem que realiza sua natureza social em seu caráter único e individual. As ideias centrais da ideologia alemã, ou em qualquer caso as que suscitaram a mais viva discussão no desenvolvimento ulterior do marxismo, são as relativas à relação entre o pensamento humano e as condições de vida. Estas contêm a base da interpretação materialista da história, que foi posteriormente desenvolvida em todos os seus detalhes. 1. O conceito de ideologia. O termo ideologia data do final do século XVIII, quando foi introduzido por de Tracy para designar o estudo da origem e das leis de atuação das ideias, no sentido de Condillac, isto é, como fatos psíquicos de todo tipo, e sua relação com a linguagem. Por então se atribuiu o nome de ideólogos acadêmicos e homens públicos, de Stott, Cabanis, Volney, Donu, que prosseguiram a tradição dos enciclopedistas. Napoleão lhes aplicou essa expressão no sentido pejorativo de sonhadores políticos. Os hegelianos usaram também em ocasiões o termo ideologia para referir-se ao aspecto subjetivo do processo cognitivo. Na obra de Karl Marx e Friedrich Engels, ideologia se usa no sentido peculiar com que posteriormente se generalizou, e embora não a definam expressamente, parece claro que lhe atribuem um significado posteriormente exposto por Engels em Ludwig Feuerbach, em 1888, e em uma carta a Mering de 14 de julho de 1893. A ideologia, nesse sentido, é uma falsa consciência ou um processo mental ofuscado no qual os homens não compreendem as forças que realmente guiam seu pensamento, imaginando que este está totalmente governado por influências lógicas e intelectuais. Assim enganado, o sujeito é inconsciente de que todo o pensamento, e em especial o seu próprio, está submetido em seu desenvolvimento e projeção a condições sociais extra-intelectuais, que ele expressa de forma distorcida pelos interesses e preferências de uma ou outra coletividade. A ideologia é a soma total de ideias, opiniões, convicções, partis pris, relacionadas, antes de tudo, com a vida social, opiniões sobre filosofia, religião, economia, história, direito, utopias de todos os tipos, programas políticos e econômicos, e que parecem existir por direito próprio nas mentes de quem as defende. Essas ideias estão, de fato, governadas por suas próprias leis, caracterizam-se pela inconsciência do sujeito acerca de sua origem nas condições sociais e do papel que desempenham na manutenção ou modificação dessas condições. O fato de que o pensamento humano está determinado pelos conflitos da vida material não se reflete conscientemente nas construções ideológicas, que, se assim fosse, não mereceriam o nome de ideologia. O ideólogo é o expoente intelectual de uma certa situação de conflito social, ele é inconsciente desse fato e da relação genética e funcional entre a situação e suas próprias ideias. Todos os filósofos são ideólogos nesse sentido, assim também os pensadores e reformadores religiosos, os juristas, os criadores de programas políticos, etc. Não foi senão muito mais tarde, na época de Stalin, que os marxistas começaram a utilizar o termo ideologia para designar todas as formas de consciência social, incluídas aquelas que se supõem apresentarem uma imagem científica do mundo, livre de mistificação e distorção. Dessa forma, foi possível falar de uma ideologia científica ou marxista, em um sentido que Marx e Engels, a partir de seu uso desse termo, nunca lhe teriam dado. O conceito marxista original foi a base da teoria da ideologia do século XX, de forma mais geral, da ideologia do conhecimento, Karl Mannheim, isto é, do estudo das ideias independentemente de sua verdade ou falsidade, pois a mistificação ideológica não é equivalente ao erro no sentido cognitivo. Definir um produto da mente como ideologia não implica nenhum juízo relativo à sua verdade ou falsidade. Ao contrário, essa ciência considera as ideias como manifestações de certos interesses de grupo, como instrumentos práticos pelos quais as classes sociais e outros setores da sociedade defendem seus próprios interesses e valores.
O estudo da ideologia investiga os conflitos sociais e os estrutura do ponto de vista de sua expressão intelectual, considera as ideias, teorias, crenças, programas e doutrinas à luz de sua dependência das situações sociais que lhes deram origem, apesar de serem uma versão disfarçada da realidade. Como observou Mannheim, essa ideia vai ainda mais além de Marx, a hipocrisia dos ideais morais, das crenças religiosas e das doutrinas filosóficas já havia sido posta em evidência por Maquiavel, e entre Marx e Mannheim podem também encontrar-se ideias similares em Nietzsche e Sorel. Na análise moderna das ideias aceita-se geralmente que o conteúdo ideológico deve ser distinguido do valor cognitivo, que o condicionamento genético-funcional do pensamento é uma coisa e sua legitimidade científica outra. Marx foi o pioneiro dessa distinção, no entanto, interessou-se não apenas em assinalar a dependência entre o pensamento e os interesses, mas também em identificar o tipo peculiar de interesse que exerce maior influência na construção das ideologias, a saber, aquele ligado à divisão da sociedade em classes. Marx começa pelo engano central dos ideólogos alemães, que acreditam que, enquanto a humanidade estiver governada por ideias e imaginações falsas e os homens forem escravos das criações de sua própria mente, deuses, no sentido de Feuerbach, será tarefa da filosofia expor e destruir essas ideias errôneas e revolucionar a sociedade baseada nelas. Ao contrário, a posição básica de Marx e Engels é que a autoridade dos enganos sobre as mentes humanas não é o resultado de uma distorção mental que possa ser curada mediante a transformação da consciência, mas está enraizada nas condições sociais e não é mais do que a expressão intelectual da servidão social. 2. O ser social e a consciência. Dessa forma, retomando um tema já esboçado em seus escritos anteriores, Karl Marx e Friedrich Engels propõem-se acabar com a ideia dos jovens hegelianos e de Ludwig Feuerbach, de que as aberrações e distorções mentais eram a causa da servidão social e da desgraça humana, e não o contrário. Procuraram analisar a origem das ideias, não no sentido de Condillac, mas investigando o condicionamento social da consciência. Os hegelianos, em seus enganos, não se haviam limitado a crer na onipotência do pensamento na história social. Supondo, como supuseram, que as relações entre os seres humanos são o resultado de ideias errôneas acerca do mundo e de si mesmos, quando de fato ocorre o contrário, os hegelianos, de David Strauss, a Max Stirner, reduziram todas as ideias humanas acerca da política, do direito, da moral ou da metafísica ao denominador da teologia, fazendo de toda a consciência social uma consciência religiosa e vendo na crítica da religião uma panaceia para todas as enfermidades humanas. A suposição de Marx e Engels foi que a marca distintiva da humanidade, aquilo que caracteriza primordialmente os homens como distintos dos animais, não é o fato de que pensam, mas que constroem ferramentas. Isto é o que primeiro fez do homem uma espécie independente. No curso da história, os homens se distinguiram por sua forma de reproduzir sua própria vida e também por sua forma de pensar. Os seres humanos são aquilo que suas práticas mostram que são, antes de tudo, a totalidade de ações pelas quais reproduzem sua própria existência material, ou os indivíduos são da forma como suas vidas o expressam. Por isso, o que são coincide com sua produção, tanto com o que produzem como com a forma como produzem. A natureza dos indivíduos depende, portanto, das condições materiais de sua produção. O nível de produção determinado pelas forças produtivas, isto é, pela qualidade das ferramentas e técnicas, determina por si a estrutura social. Esta consiste primordialmente na divisão do trabalho, e o desenvolvimento histórico da humanidade se divide em etapas que estão em função das diferentes formas que assumem a divisão do trabalho. Cada uma dessas formas cria, por sua vez, uma nova forma de propriedade. A propriedade tribal da época primitiva, o mundo antigo com propriedade comunal e estatal, o feudalismo com seus feudos, corporações de ofício e propriedade da terra, e finalmente o capitalismo, são todas formas de sociedade que têm sua origem no tipo de capacidade produtiva de que dispõe a espécie humana em cada etapa. Não podemos considerar racionalmente nenhuma vida humana consciente senão como componente da vida em geral, definida em primeiro lugar pelo modo de satisfação das necessidades elementares, pela ampliação da gama de necessidades, pelo método de reprodução da espécie na vida familiar e também pelo sistema de cooperação, que deve igualmente ser considerado como força produtiva. A consciência não é senão a existência humana tornada consciente, mas o autoengano da consciência, que imagina determinar-se a si mesmo em sua própria atividade, está de fato condicionado pela divisão do trabalho. Apenas quando o nível de produção torna possível separar o trabalho físico do intelectual pode a consciência imaginar que é algo distinto da consciência da vida prática e conceber formas puras e abstratas de atividade mental, como a filosofia, a teologia e a ética. Isso alimenta a ideia de que é o pensamento que governa a história e que é possível deduzir as relações humanas, como fez Georg Wilhelm Friedrich Hegel, do conceito da própria humanidade. Marx, em As criações imaginárias do cérebro humano são sublimações inevitáveis do processo material da existência, que podem ser observadas empiricamente e que dependem de causas materiais.
a moralidade, a religião, a metafísica e todas as demais formas de ideologia, juntamente com suas respectivas formas de consciência, perdem assim a independência que pareciam ter. Não têm história nem desenvolvimento próprios, são apenas os homens, no desenvolvimento da produção material e das relações materiais recíprocas, que, em função desse desenvolvimento, elaboram as diferentes formas de pensamento e criam diversos sistemas intelectuais. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência, e toda consciência é consciência de indivíduos vivos. Essas primeiras e ainda algo cruas formulações da interpretação materialista da história prefiguram os debates posteriores acerca do sentido em que Marx considerou o pensamento como algo dependente das condições sociais. Se aspectos da vida social como a religião, a moralidade e o direito não têm história própria, poderia parecer que, para Marx, as ideias humanas não são mais do que uma secreção natural da vida social, desprovidas de princípio ativo, um mero subproduto da verdadeira história, que consiste nos processos de produção material e nas relações de propriedade a eles correspondentes, ou, como disseram posteriormente os críticos de Marx, que a vida do espírito é um epifenômeno das condições de produção. Nessa esfera houve uma viva controvérsia entre o materialismo econômico e a versão do marxismo que atribui uma função ativa e independente aos fatores subjetivos, isto é, às obras do intelecto e à atividade livremente orientada. Logicamente, não se pode responsabilizar Marx pela ideia de que toda a história é efeito de leis históricas, independentemente do que as pessoas pensem acerca de suas vidas, e que as criações do pensamento não são mais do que espuma sobre a superfície da história e não fazem parte real dela. Marx refere-se à função ativa das ideias como meio indispensável para manter e transformar a vida social, incluindo a destreza e a tecnologia do homem entre as forças produtivas. É certo que não considera que a humanidade esteja constituída pela autoconsciência e está dada como produto da vida, não em forma pura, mas articulada na linguagem, isto é, como autoconhecimento comunicativo, com uma forma determinada pelos meios de comunicação coletiva. Nesse sentido, a consciência é sempre um produto social. Segundo Marx, as circunstâncias fazem os homens na mesma medida em que os homens fazem as circunstâncias. Tanto a servidão social como o movimento em direção à sua abolição têm como condição certos fatores subjetivos. A subjugação material exige também uma subjugação espiritual, as ideias da classe dominante são ideias dominantes, a classe que exerce o poder material exerce também a coerção intelectual, ao criar e difundir as ideias nas quais expressa sua própria supremacia. Não se pode, portanto, considerar que Marx tenha concebido a história como um processo anônimo no qual as intenções e pensamentos conscientes sejam mero subproduto ou simples efeito causal. Mas, mesmo admitindo que pensamentos, sentimentos, intenções e a vontade humana são condição necessária do processo histórico, permanece espaço para controvérsia. Essa ideia é compatível com uma determinação estrita, na medida em que, embora os fatores subjetivos sejam elos causais necessários, podem depender inteiramente de fatores não subjetivos, nesse caso, pensamentos e sentimentos teriam um papel auxiliar na história, mas nunca uma função criadora. Em suma, ainda que não se interprete a posição de Marx como implicando um determinismo econômico absoluto, permanece aberta a discussão sobre o papel da ação livre no processo histórico. De fato, essa controvérsia reapareceu em diversas formas do marxismo do século XX e não pode ser considerada encerrada. 3. A divisão do trabalho e sua abolição. Na opinião de Karl Marx, a divisão do trabalho é, geneticamente falando, a principal fonte de conflito social. Essa divisão produz uma inevitável desarmonia entre três aspectos da vida, as forças produtivas, as relações humanas e a oposição entre interesses individuais e o interesse geral derivada da mútua dependência dos seres humanos. Enquanto a divisão do trabalho transborda e permanece fora do controle humano, seus efeitos sociais são uma força alheia que domina os indivíduos como uma potência independente e sobre-humana. Como se verá, Marx generaliza o conceito de alienação, estendendo sua atuação a todo o processo histórico. Não são apenas as imaginações da religião, como supunha Ludwig Feuerbach, mas toda a história que está alienada da humanidade, pois os seres humanos não podem controlar seu curso, suas ações se resolvem em um processo misterioso e impessoal que tiraniza os sujeitos que o criaram. Para superar essa alienação, o homem deve voltar a ter forças para configurar os efeitos de suas próprias ações, isto é, transformar a história em algo humano, algo controlado pelo homem. Dado que a divisão do trabalho é a fonte primordial da desigualdade e da propriedade privada, o principal objetivo do comunismo será abolir a divisão do trabalho. O comunismo supõe condições nas quais os homens não estejam limitados a um tipo determinado de trabalho, mas possam participar sucessivamente de todos os tipos, alcançando assim um desenvolvimento global.
A reificação dos produtos humanos, pela qual estes passam a dominar o indivíduo, é um dos principais fatores do processo histórico. Significa também que o interesse geral assuma uma existência independente na forma do Estado, que na atualidade é necessário para que a burguesia possa manter suas propriedades. As lutas políticas no interior do Estado são expressão do conflito de classes. Toda classe que aspire ao poder deve apresentar seu próprio interesse como o interesse de toda a comunidade, e o objetivo de sua ideologia é confirmar essa mistificação. Posteriormente, Marx comparou a situação da humanidade diante da alienação da história do aprendiz de feiticeiro no poema de Johann Wolfgang von Goethe, que recorreu a poderes mágicos que depois não pôde controlar e que se converteram em ameaça para si mesmo. Para abolir a alienação, são necessárias duas condições. Primeiro, o estado de servidão deve tornar-se intolerável, e as massas devem estar desprovidas de posses e totalmente opostas à ordem existente. Segundo, o desenvolvimento técnico deve ter alcançado um nível avançado. O comunismo em uma etapa primitiva não seria mais que pobreza generalizada. Além disso, esse desenvolvimento deve ser mundial. O comunismo só pode surgir quando o mundo se constitua como um único mercado e todos os países sejam economicamente interdependentes. Deve ocorrer por meio de uma revolução simultânea nos países mais avançados e dominantes. Um proletariado capaz de realizar a revolução deve ser uma classe existente em escala mundial. Este último ponto, fundamental na teoria marxiana da revolução, foi calorosamente debatido no início da era de Stalin, quando se cogitava a possibilidade de construir o socialismo em um só país. Mas as condições sociais que tornam possível o comunismo também significam que haverá um movimento irresistível em sua direção. O comunismo não é apenas um estado a alcançar ou um ideal ao qual deva conformar-se a realidade. O que chamamos comunismo é um movimento real que acaba com o atual estado de coisas. Essa ideia de Marx, posteriormente reiterada em diversas formulações, deu origem a outra controvérsia essencial. Deve o movimento comunista esperar o desenvolvimento espontâneo da oposição de massas e então dar-lhe forma, ou deve organizar essa oposição a partir do exterior e não esperar que as massas tomem consciência de sua situação? Deve a atividade política orientar-se para a realização de um Estado final ou, como sustentam os reformistas, deve a classe trabalhadora contentar-se com conquistas parciais obtidas em situações específicas? Esses problemas foram desenvolvidos em controvérsias posteriores. Na época de a ideologia alemã, Marx e Engels estavam interessados em demonstrar que o comunismo não é um ideal arbitrariamente construído de um mundo melhor, mas uma parte natural do processo histórico. Enquanto não se cumprirem plenamente as condições prévias de um cataclismo social, pouco importa com que frequência ou de que modo se proclame essa ideia. A Revolução Comunista é, contudo, fundamentalmente distinta de todas as anteriores. Estas modificaram a divisão do trabalho e a distribuição da atividade social. A Revolução Comunista abolirá a divisão de classes e a divisão do trabalho e, com isso, abolirá também as classes e as nações como formas de divisão da espécie humana. O comunismo produzirá, pela primeira vez, uma transformação universal das condições de produção e de troca, considerará todas as formas anteriores de desenvolvimento social como obra dos homens, submetendo-as à autoridade dos indivíduos associados. 4. Individualidade e liberdade. A restauração da plena humanidade do homem, que acaba com a tensão entre as aspirações individuais e o interesse coletivo, não implica, por parte de Karl Marx, uma negação da vida e da liberdade do indivíduo. Foi uma interpretação errônea, tanto de marxistas quanto de antimarxistas, supor que ele considerou os seres humanos meramente como espécimes de classes sociais e que a restauração de sua essência de espécie significava a aniquilação da individualidade ou sua redução a uma natureza social comum. Segundo essa interpretação, a individualidade não tem lugar na doutrina marxista, exceto como um obstáculo no caminho da sociedade rumo à realização de uma unidade homogênea. Entretanto, essa doutrina não pode ser derivada de a ideologia alemã, na qual Marx distingue, como um fato histórico, entre o indivíduo e a natureza contingente da vida. A oposição entre o indivíduo e o sistema de relações humanas é uma continuação da oposição entre as forças produtivas e as relações de produção. Enquanto essa contradição não existir, as condições nas quais o indivíduo atua não serão para ele uma realidade exterior, mas uma parte de sua própria individualidade. Até o presente, as relações sociais nas quais participaram indivíduos desta ou daquela classe eram tais que as pessoas não eram tanto indivíduos quanto espécimes de uma classe. Ao mesmo tempo, como os produtos de sua atividade escapavam ao seu controle, as condições de vida estavam subordinadas a uma força extra-humana e reificada, e o indivíduo era assim vítima de uma contingência absoluta, à qual se dava o nome de liberdade. Os vínculos pessoais transformavam-se em vínculos materiais, as pessoas se confrontavam entre si como representantes de forças impessoais que regiam o mundo, os deuses, o dinheiro ou a autoridade civil, enquanto a liberdade do indivíduo significava uma perda de controle sobre as condições de sua própria vida, um estado de impotência diante do mundo exterior.
Inverter essa reificação e restaurar o poder do homem sobre as coisas é o mesmo que restaurar sua vida individual, a possibilidade de um desenvolvimento global de suas aptidões e talentos pessoais. Nessa comunidade, os indivíduos serão, pela primeira vez, autênticos indivíduos e não meros espécimes de sua classe. Se é certo que Marx não segue a tradição cartesiana de conceber o homem em termos de autoconsciência, a que considera secundária tanto a existência física quanto a existência social, também é certo que procura preservar o princípio da individualidade, não como algo antagônico ao interesse geral, mas como algo completamente coincidente com este. Isso não deve ser confundido com uma nova versão da teoria do interesse próprio esclarecido, que sustenta que um sistema jurídico adequadamente organizado pode evitar o conflito entre o indivíduo, concebido como essencialmente egoísta, e a coletividade, dispondo as coisas de tal modo que os atos antissociais se voltem contra seus autores, de modo que o verdadeiro interesse próprio consiste em comportar-se de forma socialmente construtiva. Por sua parte, Marx rejeita a noção de um egoísmo inato aí, nesse aspecto, está mais próximo de Johann Gottlieb Fichte, do que da Ilustração. Considera que a abolição da dependência de forças alheias devolverá ao homem sua natureza social, isto é, que o indivíduo aceitará a comunidade como sua própria natureza interiorizada. Mas essa comunidade, conscientemente presente em cada um de seus membros, não pretende fundir a personalidade em um todo homogêneo. Não se trata de uniformidade, nem imposta nem voluntariamente aceita. Essa ideia, na opinião de Marx, pertence ao comunismo utópico primitivo, isto é, não a um estado no qual a propriedade privada foi abolida, mas a um estado no qual ainda não se desenvolveu plenamente. Por outro lado, o comunismo verdadeiro permitirá a todos os indivíduos desdobrar suas faculdades ao máximo e suprimirá, dessa forma, os obstáculos criados pelo poder das coisas sobre os seres humanos, a contingência da vida pessoal e a alienação do trabalho que reduz os indivíduos à mediocridade. Ao mesmo tempo, segundo Marx, sob o comunismo as possibilidades individuais dos homens se desenvolveriam apenas de forma socialmente construtiva, de modo que os conflitos entre os indivíduos perderiam toda a razão de ser. 5. Stirner e a filosofia do egocentrismo. As questões acerca da personalidade e da liberdade pessoal são tratadas em A Ideologia Alemã na forma de uma polêmica com Max Stirner, a de 1806 a 1856, pseudônimo de Johann Caspar Schmidt, e Johann Caspar Schitt. Stirner foi um dos jovens hegelianos de Berlim, mas sua obra Der Einziehung sem Eigentum, ou Único e Sua Propriedade, 1844, pertence ao período de dissolução das ideias da esquerda hegeliana e reinterpreta o culto à humanidade em termos de extremo egocentrismo. Antes dessa obra, entre 1841 e 1842, Stirner escreveu diversos artigos, ensaios e cartas em vários periódicos, especialmente na Rheinische Zeitung e na Leipziger Allgemeine Zeitung. Não tendo conseguido obter uma posição no sistema educativo estatal, ensinou durante certo tempo em um internato privado para meninas. Mais tarde, contraiu matrimônio com uma mulher abastada e dedicou-se à especulação comercial, que finalmente o levou à bancarrota e à prisão por dívidas. Por uma ironia aparentemente maliciosa do destino, o apóstolo da soberania absoluta do eu morreu em consequência de uma picada de mosquito. Depois de sua obra principal, escreveu alguns artigos breves e participou de polêmicas, e também elaborou uma compilação intitulada História da Reação, a 1852. O Único foi celebrado durante algum tempo na Alemanha e depois esquecido até a década de 1890, época em que foi objeto de amplos comentários e se converteu em um clássico da literatura anarquista. Pelo menos alguns ramos do movimento anarquista adotaram Stirner como seu principal ideólogo, e ainda hoje ele é considerado como um existencialista avant la lettre, em seu princípio básico de que a autoconsciência pessoal não pode ser reduzida a nada mais pode ser considerado como a nota central de uma primeira forma de existencialismo. Trata-se mais de uma coincidência do que de continuidade histórica. No entanto, há um vínculo entre Stirner e o existencialismo moderno por meio de Friedrich Nietzsche, que havia lido a obra de Stirner, ainda que sem referir-se a ela de forma expressa. O livro de Stirner é uma proclamação do absoluto egoísmo, uma afirmação filosófica do eu considerado não como um indivíduo distinto, corpo ou alma, mas como pura autoconsciência, como um eu no qual são idênticas a existência e a consciência da existência. Der Einzige, o único, está deliberadamente oposto a Der Einzelne, isto é, a um indivíduo da filosofia liberal. A apologia de Stirner da singularidade da personalidade é uma reação extrema à redução de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dos indivíduos ao papel de instrumentos da ideia universal, mas também se situa em oposição ao culto da humanidade como espécie de Ludwig Feuerbach, ao cristianismo, que subordina a humanidade a valores impostos por Deus, ao liberalismo, com sua fé democrática na natureza comum do homem, ao socialismo e, em certa medida, inclusive a Karl Marx, quem Stirner cita uma vez como autor de uma introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel. Segundo Stirner, todo o esforço da filosofia foi, de uma ou outra forma,
submeter o ser humano individual a alguma forma de ser geral impessoal. Hegel privou de realidade os seres humanos ao considerá-los como manifestações do espírito universal. Feuerbach libertou o homem da alienação religiosa apenas para substituir a tirania de Deus pela da espécie, o homem em seu aspecto universal. Assim como Feuerbach opôs o homem de espécie a Deus, Stirner levanta contra o homem o eu irreduzível, singular e exclusivamente presente a si mesmo em cada caso particular. Todas as religiões, filosofias e doutrinas políticas exigem que eu volte minha atenção para coisas exteriores: Deus, o homem, a sociedade, o Estado, a humanidade, a verdade, e nunca simplesmente para mim mesmo, mas meu eu é tudo o que me importa, e não precisa de qualquer justificação, precisamente porque é meu. Por isso Stirner adotou como divisa o verso de Johann Wolfgang von Goethe: Gott, ich habe mich auf nicht gestellt, apus minha causa no nada. O eu não é descritível em palavras que se usam para descrever coisas, é absolutamente irreduzível, a autossuficiente plenitude da subjetividade, um universo perfeito e autossuficiente. Ao afirmar meu eu, sou simplesmente eu mesmo, é para mim a única realidade e o único valor. Meu eu é soberano, não reconhece autoridade nem limitação, como a humanidade, a verdade, o Estado ou qualquer outra abstração impessoal. Todos os valores gerais me são estranhos e não me interessam. Desse ponto de vista, as diferenças entre as doutrinas morais e filosóficas são insignificantes. O cristianismo condenou o amor próprio, o egoísmo e a autoindulgência, igualmente faz o liberalismo, embora por motivo diferente, e o resultado é o mesmo. A ideia de igualdade não é menos destrutiva do eu soberano do que o despotismo de Deus. Ao reduzir os indivíduos ao nível em que participam igualmente da natureza impessoal da humanidade, limita-se a personalidade humana e destrói-se sua singularidade ao convertê-la em mero exemplar de uma espécie. O socialismo faz o mesmo quando tenta reduzir o eu único ao anonimato do ser social, subordinando seus valores próprios aos da comunidade. Do ponto de vista fundamental da emancipação do eu, é indiferente que eu esteja submetido à razão impessoal hegeliana ou à humanidade, a um ser divino ou à massa de meus semelhantes. Todos esses entes reduzem a existência subjetiva a uma forma de essência universal e resolvem o conflito entre o sujeito pensante e a sociedade destruindo o primeiro. O verdadeiro caminho para pôr fim à alienação humana é abolir tudo que submete o eu a valores universais e impessoais. A filosofia de Stirner é assim uma afirmação de um egoísmo e egocentrismo totais, nos quais o universo é considerado apenas como meio para a realização dos valores privados do indivíduo. É possível alguma forma de vida comunitária sobre esta base? Segundo Stirner, sim, mas as relações entre os indivíduos devem ser pessoais, isto é, não devem estar mediadas pela sociedade ou por instituições, e devem estar livres de formas reificadas. Segundo isto, a tarefa própria da educação não é formar as pessoas para prestar serviços à sociedade. O tipo de educação que pretende fazer bons cidadãos, como o da doutrina liberal, é uma escravização do eu, um triunfo do geral sobre a verdadeira existência. Desse ponto de vista, o liberalismo é uma continuação do cristianismo, e o comunismo do liberalismo. O indivíduo humano está alienado, segundo Stirner, quando está submetido a algo exterior a si mesmo, incluída a bondade ou a verdade como valores comuns. Não há um bem geral nem uma lei moral que me possa ser imposta como dever, mesmo as regras da lógica são uma tirania sobre minha existência única. A própria linguagem é uma ameaça, pois é uma reificação da vida. De fato, é difícil ver como possa ser posto em prática o programa do egoísmo total de Stirner. Em sua opinião, toda a civilização é um sistema de múltiplas pressões sobre o eu, e a autoafirmação do homem supõe o repúdio dos costumes e das conquistas científicas e culturais da comunidade, que são todos instrumentos de servidão no que lhe diz respeito. Aparentemente, então, a passagem da alienação à autenticidade significaria um repúdio da civilização e um retorno a uma condição animal, dominada pelas paixões individuais. Dado que a conduta especificamente humana é o resultado de uma civilização coletiva, a rejeição total de suas normas deve significar um regresso a um estado pré-humano. Stirner não chega a essa conclusão, limitando-se a falar da necessidade de o eu rebelar-se contra a servidão. Isso se consegue não por meio da modificação das condições externas, mas pela emancipação da autoconsciência pessoal, independentemente das condições do mundo exterior. Meu ato de rebeldia é uma autoafirmação na qual oponho o meu eu a toda forma de generalidade, esse ato não espera nem requer nenhum êxito externo. Rodion Raskolnikov, em Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, pode ser considerado como a personificação do eu concebido por Stirner. No sistema de Stirner o eu é sempre único. Isso significa não apenas que possui qualidades que lhe são peculiares e que não se encontram em mais ninguém, mas que é verdadeiramente inexprimível em palavras. Sua subjetividade específica e irreduzível não pode ser definida nem compreendida conceitualmente, pois a linguagem consiste em signos que exprimem o que é comum a dois ou mais objetos.
A subjetividade está além do alcance da expressão humana. A vida do eu consiste em reconhecer a si mesmo e aos próprios pensamentos simplesmente como próprios e não como verdades gerais impessoais. O homem torna-se exclusivamente ele mesmo, autoenraizado e autojustificado, isto é, não um indivíduo na comunidade, mas um indivíduo que vive sua própria vida. Os valores do eu estão em completa oposição a noções universais como a lei ou o bem público. Minha liberdade é inimiga da liberdade geral, meu eu se concebe a si mesmo como negação do restante do universo. Os desejos ou caprichos do eu são sua própria lei, não está limitado por nenhuma normativa estatal nem pelos direitos do homem. Não busca justificação alguma da sociedade nem reconhece qualquer obrigação para com ela, tem direito a tudo aquilo sobre o que estende suas mãos. Se um criminoso consegue escapar com seu crime, fez bem no que lhe concerne, se é castigado, não tem autoridade para culpar ninguém e ambas as coisas são justas em cada caso. Um crime é uma noção político-jurídica que exprime o ponto de vista do geral, mas o verdadeiro crime é violar o eu. Para o egoísta no sentido de Stirner, a vida comunitária é valiosa apenas na medida em que aumenta sua própria força. Uma comunidade de egoístas é concebível, mas não é uma entidade estável baseada em instituições, e sim um processo constante de união e desunião. O eu recusa ser medido pelo padrão da humanidade e afirma sua própria singularidade e não reconhece nada fora de si, nem sequer o pensamento, meus próprios pensamentos sou eu mesmo, e não reconheço senhor nem padrão ao qual deva conformar minha conduta. Em uma comunidade ou assembleia de egoístas não existe nenhum vínculo entre um homem e outro e, portanto, não há conflitos, pois o conflito é em si mesmo uma forma de vínculo. A obra de Stirner representa uma ruptura final entre o jovem hegelianismo e a doutrina do próprio Hegel. A crítica de Hegel é levada a extremos pela condenação da sociedade humana e da cultura em nome da soberania monádica do sujeito. Em seu violento ataque a Hegel, Stirner invoca um tema que também encontramos em Marx, a saber, o protesto contra a redução dos seres humanos individuais a instrumentos do absoluto, mas ambos aplicam esse protesto de maneira distinta. Também Marx nega que exista algo como a humanidade acima dos indivíduos, mas considera a individualidade como produto da civilização. Por outro lado, para Stirner, a individualidade coincide com a experiência da subjetividade em existir é, simplesmente, ser consciente de que se existe. Nesse sentido, pode ser considerado corretamente um precursor do existencialismo. Ao mesmo tempo, sua filosofia constitui um ataque ao valor de todos os vínculos entre os seres humanos e ao processo histórico de desenvolvimento coletivo. Como mostraram estudos posteriores, a doutrina de Stirner inspirou não apenas correntes anarquistas, mas também diversos grupos alemães que foram precursores imediatos do fascismo. À primeira vista, o totalitarismo pode parecer oposto ao individualismo radical de Stirner. No entanto, o fascismo foi, antes de tudo, uma tentativa de dissolver os vínculos sociais criados historicamente e substituí-los por vínculos artificiais entre indivíduos que se supunha estariam dispostos a prestar total obediência ao Estado com base em um egoísmo absoluto. A educação fascista combinou atitudes de um egoísmo associal com um conformismo cego, sendo este último meio pelo qual o indivíduo assegurava sua posição no sistema. A filosofia de Stirner nada tem a dizer contra o conformismo, pois critica apenas o fato de que o eu esteja subordinado a qualquer princípio superior. O egoísta é livre para adaptar-se ao mundo se julgar que isso lhe convém. Sua rebeldia pode assumir a forma de um servilismo extremo, se isso se ajustar a seus interesses. O que não deve fazer é submeter-se a valores gerais ou a mitos da humanidade. O ideal totalitário de uma sociedade semelhante a um quartel, da qual foram eliminados todos os vínculos reais e históricos, é perfeitamente consistente com os princípios de Stirner. O egoísta, por sua própria natureza, deve estar preparado para lutar sob qualquer bandeira que se ajuste à sua conveniência. 6. Crítica de Stirner. O indivíduo e a comunidade. Em A Ideologia Alemã, Karl Marx e Friedrich Engels criticam despiadadamente Max Stirner, contrapondo a esterilidade e a desesperança da rebelião interior do egoísta ao ato de revolução no qual o indivíduo participa na comunidade e se liberta a si mesmo. Esta argumentação é, em alguns aspectos, uma antecipação da disputa dos nossos dias entre marxistas e existencialistas. À parte o seu amargo sarcasmo, a polêmica de Marx e Engels contém alguns trechos de importância fundamental para a compreensão do marxismo. Marx não ataca Stirner a partir de um ponto de vista hegeliano, nem combate sua doutrina do eu soberano subordinando o indivíduo a uma forma de razão universal, à sociedade ou ao Estado. Em vez disso, avança as linhas gerais de uma teoria na qual se permite que a verdadeira individualidade, e não apenas um sujeito fictício, autocontido e autossuficiente, encontre lugar na comunidade sem sacrificar a singularidade de sua própria essência. Marx denuncia como irreal a noção de um ser humano cuja vida inteira seja apenas um caleidoscópio da autoconsciência e que possa ser indiferente ou insensível às mudanças físicas e sociais que de fato condicionam as de caráter mental. O eu de Stirner está além da compreensão, e seus atos são estéreis por definição.
Na opinião de Marx, Stirner não expressa mais que o descontentamento impotente e sentimental do filisteu que se rebela contra as coisas sagradas de sua época, mas guarda suas ideias para si e não tenta plasmá-las na realidade. Stirner imagina que pode destruir o Estado por meio de um ato intelectual, quando com isso apenas demonstra sua incapacidade de criticar de modo material. A diferença entre a revolução e uma revolta à maneira de Stirner não é que uma seja um ato político e a outra um ato egoísta, mas que esta última é um mero estado de pensamento e não um ato de qualquer tipo. Stirner imagina que pode desentender-se dos vínculos humanos e que o Estado cairá por si mesmo quando seus membros se separarem dele, propõe-se vencer o mundo por meio de um ataque no terreno das ideias. Pretende libertar-se de todas as instituições comunitárias como personificações da vontade geral, enquanto a vontade geral é, na realidade, a expressão da compulsão social que obriga a classe dirigente a disfarçar o seu domínio com uma aparência de universalidade, ainda que sua posição não dependa em absoluto de suas preferências. O programa de libertação através do egoísmo de Stirner traduz-se simplesmente no fato de que o egoísta desejaria acabar com o mundo na medida em que este o prejudica, mas não tem nenhum inconveniente em utilizá-lo para promover o seu interesse. É uma piedosa ilusão, segundo Marx, esperar que os indivíduos vivam juntos sem a ajuda da comunidade e de suas instituições. Não está ao alcance do indivíduo decidir se suas relações com os outros devem ser pessoais ou institucionais, a divisão do trabalho faz com que as relações pessoais sejam forçadas a transformar-se em relações de classe, e a superioridade de um indivíduo sobre outro se expressa na relação social de privilégio. Seja qual for a vontade dos indivíduos, a natureza e o nível das necessidades e das forças produtivas determinam o caráter social de suas relações recíprocas. Os indivíduos permaneceram sempre e em todas as circunstâncias sobre seus próprios pés, mas nunca foram únicos no sentido de não necessitar dos demais em suas necessidades. Sexo, comércio, divisão do trabalho, são tais que os tornam mutuamente dependentes, obrigando-os a entrar em relação. Isto não o fazem como eus puros, mas como indivíduos em uma determinada etapa de desenvolvimento de suas forças produtivas e necessidades, que por sua vez estão determinadas por sua interação recíproca. Assim, sua conduta pessoal e individual em relação aos demais criou as relações existentes e as renova dia a dia. A história de um indivíduo não pode ser separada da de seus predecessores ou contemporâneos, pois está determinada por eles a Marx. Assim, para Marx, as intenções dos indivíduos têm escassa relevância no efeito e no significado social de sua conduta em uma situação na qual não são os indivíduos que regulam os vínculos sociais, mas os vínculos que criaram que passam a ser uma força estranha e independente que regula suas vidas. Na época atual, a individualidade está dominada pelas formas materiais ou pela contingência, a essa limitação alcançou uma forma extrema e, por isso, impôs à humanidade a necessidade de realizar uma revolução que destrua o elemento de contingência e devolva aos indivíduos a capacidade de controlar novamente suas relações sociais. Isso é o que significa o comunismo, em devolver aos indivíduos o controle sobre as formas materiais e reificadas nas quais se expressam seus laços recíprocos. Em última instância, a tarefa da humanidade consiste em abolir a divisão do trabalho, e isso pressupõe a consecução de uma etapa de desenvolvimento tecnológico na qual o sistema de propriedade privada e a divisão do trabalho se apresentem como obstáculos, de modo que a própria tecnologia exija sua superação. A propriedade privada só pode ser abolida sob a condição de um desenvolvimento geral dos indivíduos, pois as formas vigentes de intercâmbio e de forças produtivas são universais e só podem ser assimiladas por indivíduos que se desenvolvam de modo universal, isto é, que as transformem em uma livre atividade vital. Em uma sociedade comunista, o desenvolvimento universal dos indivíduos não é uma frase vazia, mas não significa que o indivíduo deva buscar sua autoafirmação independentemente dos demais, o que, de qualquer modo, é impossível, em um isolamento monádico e na afirmação de seus direitos frente à comunidade. Pelo contrário, este desenvolvimento está condicionado pelo vínculo existente entre eles, um vínculo constituído em parte por premissas econômicas, em parte pela necessária solidariedade do livre desenvolvimento de todos, e finalmente pela natureza universal da atividade dos indivíduos sobre a base das forças produtivas existentes em um determinado momento. Por essa razão, a ideia de uma libertação individual baseada na categoria stirneriana do eu único é uma inútil fantasia. Se a singularidade não é mais que a consciência da singularidade, pode afirmar-se, sem dúvida, sob quaisquer condições, como ato de puro pensamento, sem produzir nenhuma mudança na realidade exterior. Se significa apenas o fato evidente de que todos somos diferentes entre nós em algum aspecto, não pode constituir um programa, pois não serve para isso. Como observou Gottfried Wilhelm Leibniz, não há duas coisas idênticas, nem sequer os passaportes de dois homens são iguais, e assim até os funcionários e os policiais asseguram a identidade e a singularidade de todo ser humano. Mas não é disso que se trata. Para que a ideia de singularidade tenha algum sentido, deve designar originalidade, uma faculdade ou capacidade individual, porém tais capacidades só podem desenvolver-se como valores sociais dentro da comunidade.
A singularidade, no sentido de originalidade, implica que a atividade do indivíduo em uma determinada esfera não é igual à de outro indivíduo do mesmo tipo. A pessoa é uma cantora incomparável precisamente porque, como cantora, a comparamos com outras cantoras. À luz dessa análise, podemos perceber facilmente o erro das interpretações totalitárias de Marx, hoje menos frequentes do que no passado, que apresentam seu ideal de comunismo como uma sociedade na qual o indivíduo se identifica com a espécie mediante a extinção de toda iniciativa criadora e de todas as qualidades que possam distingui-lo de seus semelhantes. Por outro lado, Marx não acredita que os indivíduos possam determinar ou encontrar sua verdadeira personalidade por um simples ato de autoconhecimento. A autoafirmação desse tipo pode ocorrer em quaisquer condições, não exige nenhuma mudança no mundo dos vínculos sociais, e por isso, não pode erradicar a servidão humana nem o processo pelo qual os seres humanos continuamente forjam e reforjam as cadeias de sua própria alienação. Segundo Marx, a afirmação da própria individualidade supõe a restauração de um caráter social a do homem, ou de sua natureza de espécie, como algo distinto e oposto ao estado de contingência, isto é, ao seu aprisionamento por forças alienadas. Sob o comunismo, o desaparecimento do antagonismo entre as aspirações pessoais e a espécie não é uma questão de identificação, seja forçada ou voluntária, entre ambas, isto é, uma mediocridade e uma uniformidade generalizadas. O que significa que as condições serão tais que os indivíduos poderão desenvolver plenamente suas aptidões, não em conflito com os demais, mas de forma socialmente útil, em vez de a superioridade ser um privilégio ou um meio de subjugação dos outros. A despersonalização, se permite empregar este termo moderno, deriva da submissão dos indivíduos à obra de suas próprias mãos e de seus próprios cérebros, não pode ser curada por uma simples reforma das ideias, mas pela recuperação do controle sobre as forças inanimadas que submeteram seus criadores. No entanto, afirmar que Marx não tinha em mente a versão totalitária de sua teoria não significa dizer que essa versão seja apenas um erro. Mais adiante poderá ser discutido se a ideia marxiana de unidade social não continha elementos contrários às suas próprias intenções e se ele mesmo não é, em certa medida, responsável pela forma totalitária do marxismo. Pode-se imaginar, de fato, essa unidade de outro modo que não sob um Estado totalitário, ainda que Marx não pensasse que tivesse de ser assim? 7. A alienação e a divisão do trabalho. Em A Ideologia Alemã e em outros escritos posteriores, Karl Marx usa menos frequentemente o termo alienação, e alguns críticos inferem disso que já não pensava a sociedade com as mesmas categorias que antes. No entanto, isto parece ser um erro. Segundo os manuscritos de Paris, o processo que engendrou todas as demais formas de servidão é o trabalho alienado, sendo a propriedade privada secundária em relação a ele. No entanto, Marx não se pergunta o que deu origem ao trabalho alienado em si. Em A Ideologia Alemã, a raiz de todo mal social é a divisão do trabalho, sendo a propriedade privada um fenômeno secundário. Contudo, não se deve supor que a divisão do trabalho seja apenas uma formulação mais precisa do termo, bastante vago, de uma alienação. A ideia de Marx é que a divisão do trabalho, consequente à melhora dos instrumentos de produção, é a fonte primordial do processo de alienação e, através dele, da propriedade privada. Isto ocorre porque a divisão do trabalho conduz necessariamente ao comércio, isto é, à transformação dos objetos produzidos pelo homem em veículos com um valor de troca abstrato. Quando as coisas se convertem em mercadorias, já existe a premissa básica da alienação. A desigualdade, a propriedade privada e as instituições políticas alienadas para a proteção dos privilégios são todos fenômenos derivados do mesmo processo. O fenômeno do trabalho alienado continua atuando e se recriando na produção. Quando o trabalho físico e o trabalho mental se separam mutuamente, produz-se uma forma particular de alienação. Isto conduz ao autoengano dos ideólogos, que acreditam que seus pensamentos não são ditados pelas necessidades sociais, mas que extraem sua força de fontes imanentes. A própria existência dos ideólogos como grupo reforça a suposição de que as ideias têm uma validade inerente por si mesmas. Uma nota anexa à primeira parte de A Ideologia Alemã prova que Marx não abandonou a categoria de alienação e que considerou a divisão do trabalho como sua fonte primordial. O trecho em questão é o seguinte: os indivíduos sempre se consideraram como ponto de partida, suas relações fazem parte do processo real de suas vidas. Como pode acontecer, então, que suas relações se tornem independentes deles, que as forças de suas próprias vidas passem a dominá-los? A resposta é, em uma palavra, a divisão do trabalho, cujo grau depende da medida de desenvolvimento das forças produtivas. Embora a palavra alienação apareça com menor frequência, esta teoria permanece presente na teoria social de Marx até o final de sua vida. O anfetichismo da mercadoria, de o capital, não é senão uma particularização dela.
Quando Marx escreve que as mercadorias produzidas para o mercado adotam uma forma independente, que as relações sociais do processo comercial parecem a seus participantes relações entre coisas sobre as quais não têm controle algum, representando-se erroneamente o valor de troca como inerente ao objeto e não como uma personificação do trabalho, e que a forma suprema de fetichismo é o dinheiro como estándar de valor e meio de troca, quando escreve isso, Marx não faz senão reproduzir a teoria da autoalienação que havia formulado em 1844. O fato de que as relações sociais e toda a história sejam obra dos seres humanos, mas escapem ao seu controle e adquiram um caráter cada vez mais autônomo, foi até o fim uma determinante fundamental das ideias de Marx acerca da degradação da humanidade sob o capitalismo e da função social da Revolução Proletária. 8. A libertação do homem e a luta de classes. Há outra questão que, segundo os críticos, significa uma mudança de atitude em a ideologia alemã, a saber, que enquanto nos manuscritos e nos primeiros escritos Karl Marx falava da emancipação da humanidade em geral, a partir de então substitui essa ideia pela da luta de classes entre o proletário e a burguesia. Mas também aqui não há uma modificação real. Ao longo de toda a sua vida, Marx continuou a considerar o comunismo como a libertação de toda a humanidade. O proletariado seria um instrumento consciente dessa libertação, por ser a classe que havia experimentado um grau extremo de desumanização. Reconhecesse geralmente como uma ideia essencialmente marxiana a concepção de que o comunismo significava a abolição do sistema de classes e não apenas a substituição de uma classe dirigente por outra, e essa tese está em completo acordo com sua primeira ideia de libertação. A desumanização não pode afetar apenas uma classe, seus efeitos estendem-se a todas as classes, ainda que em diferentes graus e apesar de que a classe dominante faça dela uma fonte de orgulho. É certo que o aspecto da libertação universal é menos proeminente nas obras posteriores de Marx do que o da revolução inspirada pelo interesse de classe do proletariado. Isso já se manifesta em a ideologia alemã e se explica facilmente pelo contexto polêmico e, em particular, pela crítica ao verdadeiro socialismo. Segundo essa doutrina, a utopia socialista, que significava a libertação geral da humanidade, poderia e deveria ser alcançada por meio de um apelo moral universal a todas as classes, sem distinção. Em outras palavras, o verdadeiro socialismo significava o socialismo sem luta de classes e sem uma revolução inspirada por interesses de classe. No entanto, Marx estava convencido de que o interesse particular do proletariado e sua luta contra a classe dominante era a força motriz da revolução socialista, e que, embora a revolução produzisse uma eliminação final das classes e do antagonismo social, deveria haver um período de transição durante o qual o proletariado continuaria a opor-se aos seus exploradores. Uma vez Marx conheceu mais profundamente a realidade política, pôs maior interesse em organizar a revolução do que em retratar a sociedade ideal, deixando de planejar os detalhes do comunismo em funcionamento à maneira de Charles Fourier, e de outros, isto é, interessou-se mais pela luta de classes do que pela escatologia social. Não obstante, toda a teoria da luta de classes perde o seu sentido sem essa escatologia, e Marx aderiu, ao longo de toda a sua vida, às premissas básicas do comunismo que havia formulado em 1844. Considerava que, na luta de classes, não se devia apelar aos interesses humanos gerais, mas apenas aos dos oprimidos. Posteriormente, e em especial na crítica do programa de Gotha, distinguiu explicitamente entre a primeira e negativa etapa pós-revolucionária e a comunidade universal do futuro. Contudo, a perspectiva dessa comunidade permaneceu constantemente presente em seu pensamento, como se pode ver, por exemplo, no terceiro volume de O Capital, e não é incompatível nem com a luta de classes nem com a ideia de que o proletariado, ao defender seus próprios interesses de classe, seria ao mesmo tempo o libertador de toda a humanidade. 9. O significado epistemológico da teoria da falsa consciência. Karl Marx não considera a falsa consciência como um erro no sentido cognitivo, nem a emancipação da consciência como um redescobrimento da verdade no sentido ordinário. Em A Ideologia Alemã, assim como nos manuscritos de Paris, Marx se nega a prestar atenção às questões epistemológicas. Para ele, não há problema em que o mundo se reflita na mente, exceto no sentido de sua repetida afirmação de que a consciência significa a consciência que as pessoas têm da natureza de suas vidas. As questões de correspondência entre o pensamento e a realidade em si carecem de significado, assim como a oposição entre sujeito e objeto considerados como entidades independentes, um absorvendo as imagens que lhe fornece o outro. Como diz Marx nas teses sobre Feuerbach, a questão da realidade do mundo como algo distinto dos interesses humanos práticos é uma questão puramente escolástica e é o resultado de uma mistificação ideológica. Todo o problema da transição do pensamento à realidade, e quase da linguagem à vida, existe apenas como uma ilusão filosófica, só se justifica para a mente filosófica, que se esforça por resolver a questão da origem e natureza de seu suposto distanciamento da vida real a ponto
Dado que a natureza extra-humana nada é para o homem, que conhece a natureza apenas como objetivação de sua própria atividade, o que não significa, evidentemente, que a tenha criado fisicamente, e desde o momento em que o conhecimento significa dar um sentido humano às coisas, a diferença entre a falsa consciência e a consciência emancipada não é a mesma que existe entre o erro e a verdade, mas uma diferença funcional relacionada com os objetivos do pensamento na mente coletiva da humanidade. O pensamento errôneo é aquele que confirma o estado de servidão humana e que é inconsciente de sua própria função. O pensamento emancipado é a afirmação da humanidade, que faculta o homem a desenvolver suas potencialidades inatas. A consciência é o aspecto mental da vida humana, um processo social, pois a consciência só se realiza na linguagem, pelo qual os homens se comunicam entre si e assimilam a natureza de forma humanizada. Esta consciência pode ou intensificar a escravidão do homem, prisioneiro e dominado pelos objetos materiais, ou favorecer sua libertação. A consciência determina as coisas, mas não as torna objetivas. Como afirma Marx em sua crítica a Georg Wilhelm Friedrich Hegel, do ponto de vista do autoconhecimento, o que é inaceitável na alienação não é que o objeto seja definido, mas que seja objetivo. E também, em outro de seus primeiros escritos, o caráter das coisas é um produto da razão. Para poder ser algo, todo objeto deve distinguir-se e permanecer como distinto. Impondo uma forma definida a todo objeto de discurso e, por assim dizer, dando uma forma permanente à realidade fluente, a razão cria a multiplicidade do mundo, que não seria universal sem muitas unilateralidades. Para Marx, portanto, o conhecimento não possui um valor epistemológico distinto de seu valor como órgão de autoafirmação humana. A restauração de uma consciência total é um aspecto, e não meramente o resultado, da desalienação do trabalho. A epistemologia de Marx faz parte de sua utopia social. O comunismo acaba com a falsa consciência, não substituindo uma imagem incorreta do mundo por uma correta, mas dissipando a ilusão de que o pensamento possa ser algo mais do que a expressão de um estado de vida. Não se trata de fornecer novas respostas a questões de metafísica e epistemologia, mas de denegar sua validade, seja a questão a da criação do mundo por Deus ou a do ser em si e da relação deste com os dados subjetivos. Quando compreendemos a gênese e a função do pensamento humano, as questões puramente epistemológicas caem por sua própria base. O pensamento é sempre uma articulação de sua própria época na história, mas o fato de ser um bom ou um mau não depende meramente de ser útil à classe dirigente, que governa tanto material quanto intelectualmente nessa época, pois, se assim fosse, teríamos de considerar o pensamento burguês como um bom na atualidade. O pensamento pode e deve ser julgado a partir de um ponto de vista absoluto, não, porém, relacionado com uma realidade separada do homem, mas com a consciência emancipada, afirmando de forma absoluta a essência de espécie a do homem. A consciência pode, então, ser falsa mesmo quando expressa corretamente a situação histórica de que surge, e só podemos falar de falsa consciência ou ideologia com referência ao estado absoluto de emancipação. Tendo em vista o conceito marxiano de razão como órgão prático da existência coletiva, e do objeto como algo definido, embora não objetivado pela razão, podemos descrever sua epistemologia como um subjetivismo genérico. Leszek Kolakowski. As principais correntes do marxismo. Seu nascimento, desenvolvimento e dissolução. Tomo 1. Os fundadores. Capítulo 8. A ideologia alemã.